programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar conversando sobre o nosso tema de hoje, que é a obesidade, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o cólon, com sintomatologia muitas vezes como diarreia persistente, dor, principalmente no lado direito, e o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite, em muitos casos, dependendo da localização que é acometido o intestino para a doença de Crohn, pode ter sangramento, pode ter muco. Então, a doença de Crohn, como é uma doença assim, de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. E já que estamos falando em saúde, em qualidade de vida, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua na nossa região com excelência há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, estou recebendo a endocrinologista, a doutora Camila Campos, e nós estamos conversando sobre obesidade. Doutora, em relação a identificar, quando que a obesidade é acusada por algum distúrbio psicológico, que eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. Porque quando tem uma genética, ou quando a pessoa se assume, não, realmente eu como, eu não consigo me controlar, acaba se tornando um pouco mais fácil. Eu acho que o mal psicológico, ele é o mal do século, A gente vê as pessoas tão ansiosas, acabam transferindo essa ansiedade para a comida. Como que funciona na profissão da doutora como endocrinologista? Chega um paciente identificar que tem fator psicológico? Então, eu acho que a rotina do nosso dia a dia é lidar com pacientes ansiosos, E quando a gente trata um paciente ansioso, ele vai ser um pouco mais compulsivo e ele vai ter mais dificuldade em manter uma alimentação regular. E eu brinco até com meus alunos, assim, quando você está ansioso, ou você vai estar na véspera de uma prova, uma entrevista, ninguém sente vontade de comer uma maçã, Com certeza. Você vai sentir vontade, você vai se atrair por aquele alimento altamente palatável, aquele alimento que enche todos os seus receptores gustativos. E então, não tem muito como você separar essa compulsão alimentar do perfil ansioso do paciente. Você tem que tratar a ansiedade para conseguir tratar a obesidade. Não adianta a gente querer que o paciente siga uma orientação alimentar, que ele vá fazer uma atividade física, que ele mude o cotidiano dele, se a gente não conseguir tratar a ansiedade do paciente. É consultório, o dia a dia, é você conseguir pegar no paciente o que está gerando essa ansiedade, onde que você vai conseguir abordar, se ele precisa de alguma medicação para ajudar, se ele precisa de uma psicóloga para ajudar, para entender o que no dia a dia dele está causando essa ansiedade, para a gente conseguir tratar e corrigir também a compulsão alimentar.
E esse encaminhamento, esse trabalho em conjunto com a psicoterapia, com o psiquiatra, ele existe, doutora? Ele existe, né? Ele tem que existir. Eu brinco que eu tenho o prazer de trabalhar numa equipe multidisciplinar, né? Então, a gente consegue tratar a obesidade em todos os pontos dela, né? Então, a gente tem desde um nutricionista, desde uma psicóloga, endocrinologista, a gente tem o cirurgião para o paciente que tem uma obesidade mais grave, que talvez precise de um tratamento cirúrgico, né? E o tratamento não é um cirurgião lá isolado, operando e achando que a cirurgia como único ponto do tratamento vai resolver todo o contexto, né? Eu acho que esse tratamento ele deve ser multidisciplinar, né? A gente aumenta as nossas chances de sucesso lá na frente. Então, quando a doutora definiu a questão da obesidade, a doutora falou sobre o IMC, né? Só que quando a gente lê um pouquinho sobre a obesidade, fala-se muito hoje em percentual de gordura, balança de bioimpedância, né? Que é aquela balança, né? Que até já trouxe, acho que foi uma nutricionista que comentou aqui no programa sobre, para quem assistiu, é uma balança que mede quanto você tem de gordura, quanto você tem de água, quanto pesam os seus músculos, né? E ossos, enfim. E até algumas literaturas trazem, né, a nível nutricional, né, não a nível médico, sim, que o IMC caiu, né, que na verdade o percentual hoje realmente é o que importa, porque se tu pegar duas pessoas que pesam 90 quilos, às vezes o percentual vai ser bem diferente, né? Eu falo que nem todo mundo pesado é gordo. Com certeza. Né? Então a gente tem que saber diferenciar. Então o IMC ele é uma boa medida porque ele é uma conta. Se você tem peso e tem altura, você consegue classificar um indivíduo sem nenhum exame, em qualquer lugar do mundo. Mas a gente sabe que a gente tem que localizar essa gordura, né? A gente sabe que o paciente que tem uma gordura visceral em tronco, ele vai ter um risco à saúde muito maior do que aquele paciente que tem uma gordura subcutânea, uma gordura de quadril, uma gordura em membros. Então, é importante você definir se esse paciente tem uma obesidade central ou periférica. E percentual de gordura ou composição corporal, né? Eu falo assim, se a gente tem um paciente lá, um lutador de MMA, né? Ele é pesado, musculoso, ele é obeso? Não, ele tem um percentual de massa muscular grande, o percentual de gordura dele vai ser lá embaixo. A gente consegue detectar isso por bioimpedância, um método mais avançado ainda seria a densitometria, mas a gente não faz no dia a dia, mais em protocolo de pesquisa. E a gente descobre vários falsos magros, né? A gente pensa assim, não, eu estou no meu peso adequado, mas quando a gente vai ver, o percentual de gordura desse paciente está acima do normal. E ele também tem indicação de uma reorientação alimentar, de fazer uma atividade física para conseguir ganhar um pouco mais de massa muscular, para conseguir equilibrar essas proporções corporais, né? Então, só é mais difícil de ter acesso. Infelizmente, não é um exame que a gente consegue disponibilizar para todo mundo, mas é um método mais específico para a gente conseguir avaliar composição corporal. Na visão da doutora, qual seria o ideal de fazer esse exame? Uma vez ao ano, uma vez a cada semestre? Porque muita coisa muda, às vezes de 6 meses, né? Então, depende se o paciente está focado na mudança, entende? Então, se a gente tem um paciente que está fazendo uma atividade física, que está mudando a alimentação, que está fazendo um tratamento para obesidade ou para ganho de massa muscular, a cada 3 a 6 meses, ele já vai ver bastante mudança na bioimpedância dele, né? Agora, se a gente tem um paciente que não muda nada do cotidiano, ele não mudou a alimentação, não faz nada de atividade física, essa bioimpedância não vai mudar, essa composição corporal não muda sozinha, né? Então, uma vez por ano é interessante que ele vai ver que com os anos a gente vai perdendo músculo e vai ganhando gordura. Por mais que o meu peso se mantenha estável, a gente vai perdendo musculatura e vai ganhando gordura com o passar dos anos, infelizmente. Verdade. Doutora, quais são os problemas físicos mais comuns ocasionados pela obesidade? Bom, a obesidade é uma doença que vem com um monte de doença junto, né? Ela está relacionada à principal causa de mortalidade no país, que é o risco cardiovascular.
Então, disparado, diabetes, acho que é a nossa principal consequência relacionada à obesidade, aquela que traz maior risco cardiovascular. Aí vem junto a aterosclerose, né? E depois a gente começa com problema articular, né? O nosso organismo não foi feito para sobrepeso, para muita carga. Então a gente começa com desgastes, artrose, artralgia, dor na articulação, dificuldade de deambulação, de movimentação, entre outras coisas, é muita coisa. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta, não sai daí.